pode se assentar, querido. Pode se assentar. Pode trazer. Muito obrigada. Aleluia. Queria que você desse uma salva de palmas para essa banda maravilhosa que está aqui comigo. Glórias ao Senhor pela vida desses varões. Inclusive trouxe o meu pastor de jovens, pastor Guilherme. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Vim respaldada com o meu pastor de jovens para ministrar para vocês. Mateus, me ajuda aí. Varão, o iPad que estava aqui era meu. Glória. Muito obrigada, muito obrigada. Pode cair, Mateus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Muito honrada com esse convite. É a primeira vez que eu venho na Barão da Taquara. E quando o meu esposo falou para mim, é a igreja do pastor Carlos Novaes, eu falei, Jesus, tem certeza que eu vou pregar? E ainda chamei o meu pastor Guilherme para vir para cá. Imagina, gente, a pressão psicológica. Eu falei para ele muitas vezes, falei, não sei como é que eu vou pregar na tua frente não, pastor. Ora por mim. Mas estou muito feliz de estar aqui. Você pode dizer que Deus é bom? Ele é bom. E a bondade dele nos trouxe aqui nessa noite. Estou feliz em conhecer vocês, em conhecer essa igreja. Uma honra para mim estar aqui. Não dá nem para falar que eu trago um abraço do meu pastor, porque ele está aqui. Mas a irmã, quando falou comigo assim, Maria, eu queria que você levasse seu testemunho. Alguém aqui já ouviu falar do meu testemunho? Glória a Deus, então vai ser inédito para um monte de gente, amor. Glória! Vocês glorificam aqui, gente? Dão glória a Deus? Então dá um glória a Deus aí. Glória! Muito obrigada, varão. Vou beber agora. Muito obrigada. Pode cantar. Ainda em temperatura ambiente. Muito obrigada, varão. E quando a varoa me passou, que era para contar o testemunho um pouquinho, eu fiquei muito feliz, porque a gente começou a contar o testemunho em 2019, através de um vídeo chamado Viva a Sua Música. É lindo, tá no YouTube, se você quiser assistir depois da sua mini vigília ou amanhã, fique à vontade. São 14 minutos e pouquinho de vídeo e é lindo, muito lindo. Tem até drone, gente, o negócio foi chiquérrimo, cinematográfico. Vocês vão assistir, vão depois vocês falam comigo lá no Instagram. E é uma história que é a minha vida, mas não é sobre mim, é apesar de mim. E quando a irmã disse que era para contar o testemunho, eu falei assim, Senhor, eu já contei esse testemunho tantas vezes, gente. Em 2019, né, meu bem, a gente foi em muitas igrejas para levar esse testemunho e todos os lugares era diferente. O Senhor falava de forma diferente. E todas as vezes que eu conto é como se fosse a primeira vez. Porque eu me emociono muito. Porque todas as vezes que eu piso num lugar como esse aqui, num altar, consagrado ao Senhor, e eu tenho a oportunidade de falar sobre o que Ele fez na minha vida, gente, passa um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi. E como por tantas vezes não era para eu estar aqui, sabe? Não era para eu ter chegado aqui. Se eu tivesse desistido lá ou se eu tivesse morrido lá atrás. Então, para encurtar um pouquinho a história, eu sou Maria Gomes, prazer. Tenho 35 anos, embora não pareça. Os botox fazem efeito. Nasci em 1987. E quando eu tinha 11 anos de idade, em 1998, eu fiquei muito doente. E fui parar no hospital e fiquei internada. Lá no hospital, com 9 dias de internação, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E acho que foi das primeiras experiências que eu tive. Eu estava no leito, era um CTI. Eu tinha 11 anos de idade. Quem tem 11 anos de idade aqui? Tem alguém que tem 11 anos de idade? Aí, tem umzinho. Era da tua idade, vaso.
E estava lá deitada às 6 horas da manhã, quando eu senti um frio muito forte no meu pé. Quando eu abri os olhos, eu vi um ser da altura da enfermaria. Ele não tinha rosto, era só uma silhueta escura. E eu senti algo tão ruim e fui começando a orar uma oração de criança, porque eu fui criada na igreja desde os 5 anos de idade. E fiz uma oração de criança, falei, Deus, se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar, porque eu senti que eu estava indo embora. Naquele mesmo instante, os aparelhos começaram a apitar e os da criancinha que estava na minha frente também. Era um menino, o Lucas. Os aparelhos dele apitaram, os meus também. Vieram aquele monte de médico. O Lucas morreu e eu fiquei. Depois daquele dia, a minha recuperação foi assustadora. Em 1 mês e meio, eu estava em casa com 9 quilos a mais. Engordei, voltei para a escola. Isso eu tinha 11 anos de idade. E os anos foram passando e eu percebia que eu ainda tomava muito remédio. E aquilo me incomodava tanto, gente, porque o remédio me fazia mal. O remédio tirava o meu apetite, tirava o meu paladar. Era tipo ter Covid naquela época, sabe? Só que constante, era terrível. Que a minha mãe colocava o prato de comida para mim, as lágrimas caíam porque eu não sentia o sabor da comida. E eu fiquei tão chateada com isso, porque passou 1, 2, 3 anos, eu falei, não quero mais, não quero mais. E decidi que ia parar de tomar os remédios escondida da minha mãe. E tomei. Foi assim que eu fiz. Ela me dava o remédio, eu colocava num papelzinho e jogava fora. Toda vez que ela me dava era assim. Eu fiquei uns meses assim. E quando foi em janeiro, faltava 1 mês para eu fazer 15 anos de idade, eu comecei a passar mal do mesmo jeito que eu passei mal quando eu tinha 11 anos de idade. E fui parar no hospital. Chegando lá no hospital, os médicos começaram a fazer um monte de exame. Eu só queria respirar, porque atacava todo o meu sistema respiratório. E eu só queria respirar. Eles me colocaram no balão de oxigênio. E aí, exame vai, exame vem. Daqui a pouco vem meu papai com um papel no bolso. E eu tô deitada. E eu peço a ele para ver o papel, porque eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Falei, meu Deus, será que eu vou ficar internada de novo, como lá, com 11 anos de idade? Quando eu pedi para ver o papel, meu pai já começa a chorar e fala, não, minha filha. Aí ele puxa o papel de um lado, eu puxo o papel do outro, puxo o papel do lado. Quando eu peguei o papel, que abri e li, e estava escrito HIV positivo, eu olhei para o meu pai e falei assim, como? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Como isso aconteceu comigo? E o meu pai começou a falar, filha, nem os médicos sabem dizer. O seu prontuário, para quem não sabe o que é prontuário, é todo o histórico de um paciente. O seu prontuário começa com pontos de interrogação. Eles não sabem como você contraiu AIDS. Você já chegou no hospital com 11 anos de idade em estado terminal. Eu literalmente estava morrendo lá em 1998. Eu tinha órgãos que já tinham parado de funcionar. E aquilo, pensem bem, uma menina que está faltando 1 mês para fazer 15 anos. E eu não tinha a informação que a gente tem hoje, gente. Vamos lá, 20 anos atrás, que eu ia fazer 15 anos. Tenho 35. Há 20 anos atrás, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né, pastor Guilherme? A gente não tinha o Google para auxiliar. Eu não tinha acesso à internet, nem celular eu tinha. Então vocês imaginam como que estava a minha cabeça, eu não fazia ideia do tema, eu achei que fosse morrer a qualquer momento. Eu falei, meu Deus, eu tenho AIDS, o que está acontecendo? E aí minha mãe me levou lá para o hospital, para os psicólogos, e aí começou a explicar o que era, como era. Eu só sei, gente, que eu cheguei na escola depois disso e eu olhava para as pessoas e falava assim, quem sou eu? Eu não sei mais quem eu sou. A primeira coisa que eu pensei é, como é que eu vou casar? Como é que eu vou arrumar um namorado? Ninguém vai querer ficar comigo. Uma doença completamente marginalizada. Que a pessoa contrai da outra. E aí?
Tudo isso veio na minha cabeça e aí eu tive que amadurecer muitas coisas dentro de mim e ao mesmo tempo muitas coisas ficaram desconstruídas dentro de mim. Eu queria ser aceita, mas ninguém nem sabia. Eu tenho 7 irmãos, gente, 7. Eu sou a caçula de 8. E nem alguns dos meus irmãos não sabiam do meu diagnóstico. Era tudo bem sigiloso. Os meus pais, os médicos instruíram os meus pais a não contarem para mim, a não contarem para os meus irmãos, por ser algo muito delicado, por não saberem como eu ia reagir. Eu descobri por acaso. Então, tudo aquilo que eu achava da vida, que eu pensava da vida, porque eu já cantava desde sempre. Eu canto desde os 5 anos de idade. Eu já sabia que era isso que eu ia fazer na minha vida. Porque quando eu nasci com uma ferida embaixo da língua e os médicos disseram para minha mãe que eu teria sérios riscos na fala ou que eu não ia falar. E eles me encaminharam para fazer uma operação. Com 3 dias de nascida, minha mãe fez uma oração ao Senhor. E ela não me levou para fazer a cirurgia. Era uma ferida como se fosse uma cruz embaixo da língua. E nem som saía. Quando eu nasci eu não chorei. Não saía nada. E a minha mãe disse que com 7 dias de nascida, ela ouviu o meu choro pela primeira vez. E quando ela olhou, não tinha mais nada embaixo da minha língua. O Espírito Santo tinha operado ali. O Senhor operou a minha língua. E com 9 meses eu comecei a falar. Minha mãe já sabia que tinha algo ali, algum mistério. Então, com 5 anos de idade, foi inaugurada uma igrejinha do lado da minha casa. A igrejinha, gente, era menor do que esse altar aqui. Muito menor. E eu cantei na inauguração dessa igreja. Então, assim, eu desde criança já sabia que era isso que eu queria para mim. Que era isso que Deus tinha para mim. Eu brincava no quintal, porque eu morava num lugar de muito mato, e eu ficava torcendo pro vento balançar, que o vento era o meu público, era a igreja que estava cantando comigo. Se ventasse muito, a igreja era do fogo. Se ventasse pouco, aí eram os irmãos mais tradicionais, né? Aí a gente ia lá, de acordo com o vento era a igreja, entendeu? E ali, quando eu descobri, o Espírito Santo me fez lembrar da oração que eu fiz no hospital, quando eu tive aquela experiência de ver aquele ser. Eu orei, Senhor, uma oração simples, porém verdadeira. Se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. Então, quando eu descobri, tudo aquilo ficou desconstruído dentro de mim, o Espírito Santo me fez lembrar, filha, você lembra daquela oração que você fez? Se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar, eu te deixei ficar. Eu falei, então ok, Senhor. Se o Senhor me deixou ficar, então é porque o Senhor tem algo a fazer. Se eu estou viva, é porque o Senhor tem algo a fazer. Só me mostra o que é. Só que às vezes a gente quer uma resposta automática, né? Senhor, ok, lembrei da oração, muito obrigada. Agora me diz aí o que é para fazer. Porque a angústia está aqui dentro, ó, não sei não. E não é assim. É um processo, a gente vai crescendo. Dia a dia a gente vai tendo experiências com o Senhor e Ele vai mostrando no caminho o que Ele quer fazer. Os anos foram passando até que eu me apaixonei pela primeira vez. E o meu esposo não tem problema que eu fale disso, porque hoje a minha paixão é toda para ele. Mas foi muito traumático para mim, porque eu tinha apenas 17 anos. Tem alguém aqui com 17 anos? Olha aí. Eu vejo essas carinhas novinhas, gente. Eu, quando tinha 17 anos, achava que já era adulta. Achava assim que... Uau, tô muito madura. Aí eu olho, ó, a carinha assim, pra mim tinha 13 anos, ó. Eu devia ter 17 com a mesma carinha dela, me achando adulta, assim, gente. Eu achava que uma pessoa de 35 anos era muito velha, pastor. Hoje eu tenho 35 e me sinto muito nova.
Mas eu imaginava assim, 35 anos, uma pessoa muito velha, gente. Hoje eu com 35 anos, assim, dizendo, meu Deus, ainda estou muito nova. E aí eu me apaixonei pela primeira vez, com 17 anos. A família do rapaz me amava, até saber o que eu tinha. Quando eles descobriram, porque a minha mãe sempre me instruiu muito bem, ela me disse, filha, você não pode entrar num relacionamento escondendo algo tão sério, né? Porque a gente que é crente aprende que relacionamento, se você começa a se relacionar é pensando em casar. Ou não. Ou é para brincar. Não é não. Então, filho, se eu ia namorar com um rapazinho e estava pretendendo casar com ele, então, meu bem, eu tinha que contar. E contei. Quando eu contei, eu me transformei num monstro para a família. Eu fui na casa dele e a mãe dele colocava um pano no sofá para eu sentar. Separou os talheres. Como isso doeu dentro de mim. E ali uma ferida foi feita dizendo para mim, você não vai ser feliz nessa área. Você é muito inferior. Você tem um sério problema. E ali eu comecei a fechar o meu coração. Óbvio que eu terminei o relacionamento, não tinha como continuar. Eu não conseguia ficar com raiva da mãe ou do pai, porque talvez eu também não escolheria eu para o meu filho. Tá entendendo? Ela não tinha informação. Ela não sabia, ela só estava querendo proteger o filho dela. Eu só sei que o tempo foi passando e eu fechei o meu coração para relacionamentos. Só que eu queria me sentir aceita. Eu era de uma igreja, Assembleia de Deus. Não sei se tem alguém aqui que já foi da Assembleia de Deus. Onde todo mundo casa muito novo. E aí vocês imaginam, eu fiz 18, 19, 20, 21. Ia vendo todas as minhas amigas casando e eu não. Então, eu só descobri isso muito depois, fazendo terapia, me aconselhando, que era algo inconsciente. Eu queria me sentir aceita e por isso eu arrumava um namorado a cada 3 meses. Namorava, mas como eu não abria o meu coração para ninguém, era só para eu dizer, olha, estou inserida no meio, vocês estão casando, você está noiva e tal, mas eu também tenho alguém, eu não estou sozinha. E isso virou um vício. Porque passava 2 meses, eu estava enjoada daquela pessoa, eu não gostava da pessoa, eu não entreguei o meu coração, não tinha seriedade naquilo, era algo assim completamente nocivo para mim, isso foi me desconstruindo. E ninguém sabia o porquê. E eu vou ter que ir até um pouquinho mais à frente para poder apresentar o homem mais lindo do Brasil. Porque quando eu fiz mais ou menos 26 anos, eu decidi que eu ia parar com aquilo. Parar, porque aquilo já tinha destruído muito o meu coração e o meu senso de escolha, de tempo de Deus, de propósito de Deus. Ei, a pessoa da tua vida vai vir quando você estiver debaixo de oração. A pessoa da tua vida vai vir quando você decidir colocar o Senhor em primeiro lugar e não um relacionamento em primeiro lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui para a Igreja do Recreio em 2015, no meio de 2015, e no início de 2016, levanta aí, Fernando, por favor, para o pessoal te ver. Ah, que lindo! Maravilhoso! Chegou esse rapaz aí, já barbudinho. O pastor, na época, me chamou para um gabinete. Eu achei que eu tinha feito algo errado, gente. Mas era tudo combinado com o pastor. Ele já conhecia o pastor. Aí o pastor chegou, quero conversar com você. Eu falei, tudo bem, vamos lá, vou conversar.
Me enrolou. Quando o Fernando chegou, eu saí do gabinete e ele estava chegando. E ele chegou já assim, ó. Maria Gomes. Eu falei, gente, já sabe quem eu sou. Tá se querendo. E ele não se vestia bonitinho assim não, tá, gente? Ele era brega, triste. Uma blusa polo meio estranha, ensacada assim por dentro. Gente, Mateus, era triste. Um tênisinho assim meio... o tênisinho meio marrom, meio cor de burro quando foge. Um negócio estranho demais. Mas eu falei assim, isso é capa, isso dá pra mudar, né? O rapaz, novo convertido, gente, chegou na igreja, novo convertido. Caiu logo na célula do pastor sênior. Se deu bem. Chegou lá, me ofereceu carona no primeiro dia. Eu falei, varão, muito obrigada, mas não vai não. Sozinho eu não entro no seu carro não, varão. Me desculpe com essa voz bonita que ele tem. Eu falei, tudo bem. Tirou o relógio, ficou brincando assim. Nem estava querendo estar na reunião de jovens, porque era uma reunião de jovens que tinha. Nem estava querendo. Só queria se querer mesmo. Só sei que 2 meses depois ele estava lá na casa dos meus pais, conversando com os meus pais para a gente começar a namorar. A gente namorou, noivou e casou em menos de 2 anos. Porque quando é de Deus, a gente entende, tá? Já não era tão novo também, eu também não, né, gente? E aí casamos. Você pode dar glória a Deus por isso, gente? Aleluia! E aplausos também. A gente aprendeu com a pastora lá que se uma pessoa bate palma, todo mundo tem que bater para não passar vergonha aquele que bateu sozinho. Então, ó. Funcionou. Então, fica a dica, tá? É muito lindo falar isso, é poético, é maravilhoso. Eu tenho um casamento abençoado, graças ao Senhor. Mas eu só tenho um casamento abençoado porque eu decidi colocar no altar a minha vida sentimental. Porque eu decidi não decidir sozinha quem seria a pessoa que estaria do meu lado. O Senhor sabe o que é melhor para você. O Senhor tem a pessoa ideal para você. Não existe ninguém perfeito. Não. O Fernando é maravilhoso, mas não é perfeito. Eu não sou perfeita. Mas são 2 pessoas com o mesmo propósito. E o Senhor une propósitos. Então agora, nesse momento, eu quero abençoar a sua vida. Faz assim com a tua mão, faz assim. Isso. Que o Senhor una você ao propósito da sua vida. Casamento é bênção. Casamento é projeto de Deus. Que Ele te una. Pode faltar muito tempo porque você é novo, ou falta pouco tempo porque já está encaminhando. Não importa. Que o Senhor te una ao teu propósito. E que você frutifique no propósito que Ele tem para você. Amém. Mas aí a gente tem que voltar um pouquinho o tempo. Porque eu preparei um esboço aqui falando de uma coisa, mas o Espírito Santo leva para outra e a gente tem que obedecer. Mas muitas pessoas acreditam que Deus fez algumas pessoas mais fortes que outras. Umas pessoas conseguem, fulano consegue aguentar essa carga pesada, eu não aguentaria. Se isso fosse verdade, então a gente está dizendo que Deus já programou algum de nós para não vencer. Que na verdade tudo está na mão dele, que tudo é responsabilidade dele, é governo dele, e a gente não participa de nada. Se isso fosse verdade, a gente é só marionete na mão de um Deus que fez alguém forte e alguém fraco. Quando eu via algo muito difícil na minha vida, como a doença, por exemplo,
Ou eu sucumbia, ou eu decidia lutar e vencer. Então, qual o impacto que a tribulação produz na vida de alguém? Qual é o impacto? Teve uma vez que eu fiz essa pergunta no Instagram e eu recebi inúmeras respostas. A tribulação produz a paciência. A tribulação às vezes tira alguém da igreja. E a resposta é: depende. Depende da pessoa. Deus não fez gente mais forte ou mais fraca. E Deus não ama mais um ou menos o outro. Deus não tem filho preferido, amém? E também não tem filho preterido. Quando eu olho o plano e o propósito de Deus para a minha vida, eu entendo que Ele nunca faz as coisas para destruir ninguém. Deus não coloca doença na vida de ninguém, ok? Tá bem claro isso para você? Ele permite que as coisas aconteçam, que situações aconteçam, para você crescer. Enquanto eu entender que propósito de vida não é para mim, mas é para o outro, aí então eu vou entender o propósito de Deus para a gente. Sabe, eu fiquei muito tempo lutando pela música, com a música, porque eu amo música. E eu tinha um projeto muito legal. Gente, o projeto era muito maneiro. Muito top. Eram 10 músicas com uma dupla, uma menina que canta muito, que é minha amiga até hoje. As músicas eram maravilhosas, mas elas não falavam de Deus. Eram músicas de autoestima e bonitas e tal. Não era o projeto de Deus para mim. Não era. E eu não quero entrar nesse mérito aqui. Só não era o projeto de Deus para mim. E eu, de repente, isso foi em 2010. Eu fiquei muito doente. Emagreci 12 quilos em 2 semanas. Eu já sou magrinha. Eu tinha 50 quilos na época. Não, 52. Tira 12 quilos de 52, fica quanto? Ninguém é bom de matemática aqui, não? Eu fiquei com 40 quilinhos. Fiquei muito magra, em 2 semanas. O primeiro diagnóstico que eu tive foi tuberculose. Era 95% de chance de eu estar com tuberculose. E fui parar num isolamento no hospital. Eu já estava internada há uns 15 dias. E aí deram esse primeiro diagnóstico. Me colocaram no isolamento. E lá no isolamento, o Senhor usou aquele momento para falar comigo. Filha, eu quero que você cante para mim. Você lembra quando você nasceu que você não tinha voz? E eu te dei a voz. Eu quero que você cante para mim. Eu quero que você fale de mim. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Está tudo pronto. Ele disse, faz tudo de novo. E eu falei assim, meu Deus, mas olha, o produtor é americano. O negócio está todo pronto. Foram 5 anos produzindo esse projeto. Meu Deus, o que eu faço? E ele disse para mim, faz tudo de novo. E eu decidi dizer sim para o Senhor. Por mais que seja difícil dizer sim para o Senhor, diga sim para o Senhor. Por mais que o que você tenha que abrir mão seja grande, seja bom aos teus olhos, se o Senhor te disse não, é não. Não tem como você estar linkado ao Senhor se Ele te disser não e você insistir no sim. Ou se Ele disser vai e você insistir no fica. Obediência é a chave para você estar linkado ao Senhor. E eu disse sim. Foi difícil demais, gente.
Um dia depois dessa experiência que eu tive com Deus, chegou a médica lá no meu isolamento. E ela falou assim para mim, eu tenho 2 notícias para te dar. Eu disse, pois me dê. Ela falou, uma boa ou ruim? Qual que você quer primeiro? Eu falei, me dê a boa. Ela falou, você não está com tuberculose. Glória a Deus. E a ruim? Ela disse, você está com câncer. Você está com linfoma. E eu nem sabia o que era linfoma, mas ela me explicou, me preparou para perder os meus cabelos. Eu já estava com nódulo do tamanho de um limão no meu pulmão. E eu estava com vários nódulos nas axilas, no pescoço. A minha voz é rouca naturalmente. É uma voz soprosa. Só que não estava saindo nada. Eu estava... Era assim que saía a voz. Eu já não estava andando direito. E ela me deu um final de semana. Era uma sexta-feira isso. Ela chamou minha mãe para ir lá me buscar. Me deu um final de semana para ir para casa, porque na segunda eu ia voltar para uma internação de 8 meses. Eu só sei, gente, que isso era julho, que era o aniversário da minha igrejinha. Lembra aquela minha igrejinha pequenininha do início? Ainda era a mesma. Era aniversário da minha igrejinha e eu falei assim para minha mãe, mãe, me leva para a igreja. E me carregaram para a igreja porque eu já não andava mesmo. Me colocaram lá, eu tentei cantar com a igreja me ajudou a cantar. E no final do culto, o pastor me chamou lá na frente e colocou a igreja para orar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei no altar assim, sendo carregada, uma pessoa de um lado, outra do outro, e veio a esposa do pastor. E quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu senti um fogo descer. E queimava o meu pescoço, queimava as axilas, queimava tudo, queimava até o pé. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei o que a Barão da Taquara, o que os jovens da Barão da Taquara têm pedido ao Senhor. Mas acreditem, a oração de vocês surte efeito. O mundo espiritual trabalha ao favor de vocês. Isso era um sábado. No domingo, eu já estava internada, gente, há 3 semanas até chegar esse dia que ela me deu o final de semana. Era febre incessante, eu já estava literalmente perdendo os cabelos. Eu passava a mão assim, vinha uma moita. Era assustador. O domingo eu não tive febre. E foi a primeira vez que eu consegui dormir. Em 3 semanas. E aí, quando foi na segunda-feira de tarde, Mateus, que eu cheguei no hospital para internação, que o médico te examina para você entrar na internação, que ela colocou a mão no meu pescoço, onde tinha muitos nódulos, que ela começou a palpar e não achou nada. E ela começou a palpar e não achou nada, e começou a procurar, e a primeira pergunta que ela fez: cadê os nódulos que estavam aqui? Eu sei que eu fiquei mais 20 dias internada, repetindo todos os exames, inclusive um na medula, que é muito doloroso. Só que tudo que tinha dado positivo para o linfoma foi dando negativo. Eu sei que passou 20 dias. A médica me deu alta dizendo assim, eu daria tudo para saber o que aconteceu. Eu saí do hospital sem tomar um comprimidinho para linfoma, sem fazer uma quimioterapia, radioterapia, sei lá o que é essas terapias todas. Não fiz nada, porque tudo que tinha dado positivo foi dando negativo. E quando eu recebi alta, que eu estava arrumando as minhas coisas, o Senhor disse assim para mim, filha, o que é o câncer para mim?
o que é o HIV para mim? Porque eu estava cética já, sabe? Chega um momento que parece que a tua tribulação já passou tanto tempo, já que você já até acostuma com a tribulação, sabe? Não se acostume com o ruim não, filho. Você é o Deus do melhor. E o Senhor disse para mim, o que é o HIV para mim, filha? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. E eu saí do hospital, bem, com mais um testemunho na mão, dizendo, ô glória, que coisa maravilhosa, que maravilha. E com um compilado de experiências e experiências de milagres e milagres. E o Senhor disse para mim, você precisa fazer algo melhor com isso. Eu não queria contar de HIV, de nada, gente, porque é algo muito pessoal, concorda comigo? É algo muito pessoal. Eu não tinha obrigação nenhuma de falar. Só que aí eu fiquei internada de novo. 2013. Com uma costocondrite, uma inflamaçãozinha. E chegou uma assistente social e falou assim para mim, eu posso fazer uma entrevista com você? A gente não vai usar o seu nome. Eu só quero te perguntar, porque a gente está fazendo uma entrevista com portadores do vírus HIV, para ver como é que eles vivem, parará. Ok. Ela foi fazendo uma entrevista, colocou um radinho para gravar. No meio da entrevista ela estava chorando. Parou a gravação. Falou, eu posso te dar um abraço? Eu falei, claro. Ela falou, você precisa contar essa história para as pessoas. Porque você está vivendo, você tem sonho. Você não sabe quantas pessoas eu já entrevistei aqui que dá dó de entrevistar, que a pessoa não tem perspectiva de vida. Mas você sonha, você tem perspectiva. Meu Deus, é lindo ver que você quer casar, que você quer viver. Aí eu entendi, Senhor. O Senhor me trouxe aqui só para me responder isso, né? Para dizer que eu tenho que falar. E aí foi quando eu comecei a produzir o Viva a Sua Música. Foi muito difícil, foram 1 ano e meio, né, amor, que a gente foi produzindo isso. É lindo, linda, essa música é linda. E quando eu estava quase finalizando esse testemunho, eu falei assim, Deus, é muito sério, eu vou ficar falando para as pessoas que eu tenho HIV, tem um monte de gente que não se informa, tem muita gente que ainda vai ter preconceito comigo. Esquisito, tem certeza, Deus, que é para eu falar? Eu só sei, gente, que quando eu lancei o Viva a Sua Música, depois de muito vai e vem, de lanço ou não lanço, faço ou não faço, Deus falou pra mim assim, você vai lançar meia-noite, pastor. Vai flopar. Um lançamento meia-noite, gente, né? Ok, vamos obedecer. E eu obedeci ao Senhor. Deu ruim no lançamento. O lançamento saiu 1h da manhã. E eu falei assim, flopou geral, tive muito trabalho, deu ruim. Gente, sério, deu 1h20 da manhã, 20 minutos depois de ter lançado Viva a Sua Música. Eu recebi no meu Instagram uma jovem me mandando um direct dizendo assim, Maria, eu estava pronta para me matar. E eu não sei como. Mas eu entrei no YouTube e eu parei num vídeo seu chamado Viva a Sua Música. E quando eu terminei de assistir, eu desisti de me matar. Depois que eu li aquilo, o Espírito Santo foi falando dentro de mim, filha, se fosse só por ela, não já teria valido a pena? E eu disse, sim, Senhor, se fosse só por ela, já teria valido a pena. E aí, uma coisa que ela falou que foi muito interessante para mim, ela disse assim, o que mais me impactou é que você não foi curada do HIV, você ainda tem, mas você sonha, você casou, você está vivendo, então eu também vou viver. E aí o Senhor foi falando para mim, você está entendendo por que às vezes a cura não é propriamente dito a cura?
Mais vale ter uma alma curada. Você está entendendo? Quantas pessoas que gozam de saúde física plena, mas não têm a alma saudável? O Senhor quer curar almas aqui nessa noite. Se coloca de pé, se coloca de pé. Pode vir aqui, banda. O Senhor quer restaurar em você o teu senso de responsabilidade. Não importa a tua idade. A primeira oração que eu fiz e que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu tinha 11 anos. Que foi aquela: se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, me deixa ficar. E hoje eu estou aqui na Barão da Taquara pregando para vocês. Você está entendendo isso? Existe uma responsabilidade que o Senhor deu a você. O que você vai fazer? A tua dor pode ser a cura de outra pessoa. Você está entendendo? Não tem uma pessoa aqui nesse lugar, nesse espaço aqui. Lá do som, ali em cima, que está ali, que está aqui. Essas criancinhas maravilhosas, lindas que estão aqui na frente. Não tem um de vocês que não tenha propósito na vida. Ai, mas isso é tão genérico, Maria. Não é não. Às vezes eu prego, eu falo em algum lugar e às vezes eu estou num lugar aqui sentado como vocês e parece que o pregador está falando para um monte de gente. O Espírito Santo está falando exatamente com você, porque ele vê individualmente. E ele me trouxe lá do recreio para chegar aqui e dizer a você: restaura o teu senso de responsabilidade no que eu entreguei a você. Você tem um chamado. Se você está aqui olhando para mim, é porque Ele te escolheu. Tem gente aqui que já era para ter morrido. Você está entendendo? Você está entendendo? A tua vida prega. Você está entendendo disso? A tua vida prega. Você não precisa nem abrir a boca. Você está pregando. Você está aqui na casa do Senhor. Isso é pregação para muita gente. A tua vida prega. Não é só aqui dentro da igreja, não. É onde você estiver. O Senhor está chamando jovens, adultos, crianças da Barão da Taquara para entenderem a responsabilidade que eles têm, não só dentro das 4 paredes desse templo. A responsabilidade que você tem é na tua casa, é na rua, é na escola, na faculdade, no trabalho. A tua responsabilidade é quando ninguém está te vendo. Porque o mundo espiritual não dorme. E assim como os anjos do Senhor não dormem, os demônios também não dormem. Então a tua responsabilidade é o tempo inteiro. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te permitiu estar aqui agora, para que você entenda que essa noite é única. Ele te chamou para marcar uma geração. E não importa a tua idade, porque na velhice ainda darão frutos. Será que tem alguém aqui que hoje
responsabilidade no reino e dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Tem alguém aí? Não estou entendendo. Tem alguém aí? Pode se convidar aqui na frente, pastor? Pode convidar aqui na frente? Se você quer dizer hoje: eis-me aqui, Senhor, para esse projeto que o Senhor já colocou no meu coração, para esse chamado, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para firmar isso com o Senhor, para linkar isso com o Senhor. Isso, venha, sem medo, pode vir, pode vir. Isso, venha sem medo. Aleluia, é isso. Tua responsabilidade está na tua mão, O Senhor não conta com outra pessoa para aquilo que Ele já designou para você. Ele conta com você. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou. Pode vir para cá para frente. Cadê o pastor? Pode vir aqui, pastor. Existe uma unção específica sobre o pastor de vocês, designado para estar com vocês nesse tempo chamado hoje. E essa oração de compromisso que você vai fazer, compromisso, não importa a tua idade. Eu tinha só 11 anos quando eu disse a Ele que se Ele tivesse algo a fazer na minha vida, me deixasse ficar. Você não precisa nem perguntar se, porque Ele tem algo a fazer na tua vida. Então agora o pastor de vocês vai estar orando com essa oração de compromisso junto com vocês. Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, porque pela Tua graça somos chamados, pela Tua graça somos regenerados, pela Tua graça Tu nos restaura, Senhor. E nessa noite eu peço que cada pessoa que está aqui à frente, assumindo um compromisso na Tua presença, seja restaurado, seja restaurada na Sua presença, Pai. Tu sabes que existem sonhos que estavam mortos, Senhor. Tu sabes que existem planos que estavam deixados de lado, Pai. Tu sabes, Senhor, que cresceram sentimentos dentro desses corações que não deveriam ter crescido, Pai. Mas nessa noite nós queremos romper com isso. E nós queremos assumir um compromisso de ter o Senhor como nosso alvo. Nós queremos ter o compromisso, Senhor, de sermos obedientes à Tua voz. Nós queremos, Senhor, ter o compromisso de, na humildade de servos, Senhor, depender de Ti, Senhor.
andar nos teus caminhos, buscar a sua presença, Pai. Não queremos aqui, Senhor, fazer promessas, porque somos falhos, mas Deus, queremos pedir, dá-nos graça para que possamos andar, Pai, nos teus caminhos, Senhor. Dá-nos graça para que dia após dia possamos carregar a nossa cruz, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para que o teu Santo Espírito seja o nosso guia, Pai. Seja a voz que alimenta a nossa alma. Seja, Senhor, o nosso conselheiro. Seja aquele que lembra das suas promessas, Senhor. Seja aquele que faz com que possamos ir além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Ó Deus, nós clamamos nessa noite, abre a nossa visão, Pai. Tira, Senhor, a trave que existe em nossos olhos, Senhor. Tira o medo que o inimigo colocou. Tira, Senhor, as experiências que marcaram a nossa vida negativamente, Pai. Tira, Senhor, os traumas que vêm da família, os traumas que vêm, Pai, da igreja, dos relacionamentos, Senhor. E nos dá a possibilidade de viver algo novo contigo, Pai. Nós nos comprometemos nessa noite somente contigo. Um compromisso único com Jesus Cristo, um compromisso maior com Jesus Cristo, Pai. Tu és o nosso alvo, Tu és, Senhor, o nosso propósito, e nós nessa noite queremos reafirmar isso no Teu altar. É assim que nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Cante, eu vou construir.